Em 12, muita gente considerava que eu e alguns outros que iniciaram o processo de revolução rubro-negra éramos loucos. A maioria das pessoas diziam que eu iria perder dinheiro, tempo, reputação ou emprego, não necessariamente nessa ordem, ou todos eles ao mesmo tempo. E acabou que não foi exatamente isso que aconteceu, né? Muita gente foi se engajando, alguns se dedicando com tempo, outros com dinheiro, outros com relacionamento pessoal, outros com trabalho especificamente no clube, alguns loucos que se juntaram conosco, viraram executivos do clube, estão lá até hoje. Sim. Né? Então, de uma forma ou de outra, foi um processo irresistível. Né? Muita gente diz que o Flamengo é uma loucura do bem. Né? Eu costumo brincar e dizer, a gente podia estar bebendo, roubando banco, fazendo bobagem, com drogas e tal. Essa é uma causa absolutamente nobre que o Flamengo convoca, né? E por quê? Qual foi o momento que o Flamengo convocou? Você falou. Cada um de nós tem uma dinâmica de vida pessoal, né? E eu entendo que é natural do ser humano entender que aquilo que você acha que não está indo bem, que aquilo faz falta na sua vida. Eu acho que é natural do ser humano magnificar aquilo que não vai bem na sua vida. Você tem 18 coisas, a 19ª que você não tem, aquela faz você ficar angustiado. Eu tenho uma vida absolutamente abençoada, mas eu tinha um sentimento de tristeza profunda por causa do Flamengo. O Flamengo viveu ali 10, 15 anos muito sombrios e foram anos onde a gente ficava o campeonato inteiro fazendo conta para ver se a gente ia ficar na primeira divisão. Então, os rubro-negros falam, são poucos clubes, acho que é Flamengo, São Paulo, Inter, se não estou enganado, que jamais caíram. Mas o Flamengo flertou muito com a zona lá de baixo, né? E aquilo era uma coisa que ia me incomodando de uma maneira profunda. Então, chegou uma hora que você tem algumas encruzilhadas da vida. Eu falei, bom, eu vou esquecer o Flamengo, vou tirar o Flamengo da minha vida, que eu descartei rapidamente porque não era possível, ou eu vou tentar, né, metaforicamente, descer da arquibancada e entrar em campo, contribuir com aquilo que eu fazia com sucesso na vida, que era trabalhar como executivo, profissionalmente. E eu tinha um número enorme de rubro-negros que me ligavam sempre nesse processo de ficar fazendo conta, né? Cai, não cai, para reclamar e tal. E chegou uma hora eu falei, olha, por que a gente não para de reclamar e a gente não age? E assim a gente foi juntando gente como o Valim, como o Cláudio Prakovnik, como o Rodrigo Tostes, amigos queridos que foram se juntando nesse processo, mais outros como Rômulo Dias, que era presidente da Cielo, Rubem Osta, que era presidente da Visa, saudoso Carlos Langoni, que foi presidente do Banco Central. Então, eram rubro-negros alucinados que tinham sentimentos muito semelhantes aos meus. E nós decidimos ali que a gente ia montar um grupo e tentar contribuir com o Flamengo. E assim foi o início. Basicamente, esse foi o início. E uma frase que balançava todo mundo é interessante, né? Todo mundo executivo, frio. Você falava, não sei se devo me engajar, você vai ter 70 anos de idade, nem seu filho nem seu neto serão rubro-negros. Aí era um chororô, e as pessoas ligavam depois. Na hora, alguns diziam, você fica me manipulando, você acha que eu sou idiota? Você acha que eu vou cair numa conversa dessa? Caíram, sim. Alguns na hora, outros 2, 3 dias depois ligavam. Aquele negócio que você falou, aquilo é forte. E é realmente, né? Aquela coisa do cara que tem uma paixão por o clube e você, no tempo, vê que isso está desaparecendo, é uma coisa que incomoda. Então, foi um movimento que veio em cima de emoção para pessoas que não ganhavam a vida com emoções. SAF. O que você acha de SAF? Eu vejo assim, a SAF, vamos falar de Brasil, foi um mecanismo criado para que você pudesse salvar um número grande de clubes tradicionais que chegaram numa situação de penúria tal que eles não teriam outra alternativa de sobrevivência que não virarem presos. Então, esse era um mote.
E era um objetivo. Agora, vamos combinar assim, você vê alguns amigos teus tomando algum remédio, né? Assim, hoje em dia fala-se muito de gente que tem problema, que luta com peso, seja por ansiedade, por qualquer tipo de distúrbio. As pessoas tomando Ozempic, né? Para emagrecer e tal. Você está tomando Ozempic, Sérgio? Eu não. Mas é ótimo. Você devia tomar também. Então, o que é bom para um não é necessariamente bom para outro. Eu não entendo que o Flamengo precisa se transformar numa SAF, nem deva ser uma SAF. Às vezes, as condições que você se encontra te obrigam a tomar decisões que você, ainda que não queira, você deva ter que assumir, como foi o caso de um Vasco, como foi o caso de um Botafogo. Agora, o Flamengo não precisa, nem por uma questão financeira, nem por uma questão conceitual, ele vai precisar virar uma SAF para enfrentar essas outras SAFs no futuro. Eu não acredito em SAF como uma solução para o Flamengo. Mesmo o Flamengo mantendo o seu percentual administrativo, sendo dele. Como, por exemplo, um clube que muito se fala, que serve de referência, você já está rindo porque sabe o que eu vou falar, que é o Bayern de Munique. O que acontece é o seguinte, é muito comum, isso é um traço muito latino. A gente sai daqui e vai para a Europa, pega uma coisa lá que a gente acha fantástica, quer implantar não considera o contexto de lá, não considera em que circunstâncias aquilo acontece e tenta trazer para cá e tropicalizar a ideia. Na Alemanha, existe uma limitação legal de que nenhum clube pode ser controlado por uma empresa. Nenhum clube pode vender mais do que 49,9% do seu controle. Então, não se trata de uma vontade política de quem é ao lado da SAF ou de vontade política do clube. Lá não poderia ter uma SAF como a do Botafogo, como a do Vasco, como a do Cruzeiro. Então, lá se tem uma proteção legal do Estado, que diz que você não pode ser dono de um clube. No Brasil, você não tem esse limite. Haja visto o que aconteceu com o Botafogo, com o Cruzeiro, com o Vasco. Então, quando a gente compara com a Alemanha, e a gente faz uma comparação pura e simples, você está fazendo uma afirmação falaciosa, né? Outra coisa que eu aprendi na vida, que quando você faz um negócio com quem é muito maior do que você está numa situação de risco. Porque em algum momento, imagina no futebol, você tem que ganhar para você estar bem. Se você fica 3, 4, 5 anos, um clube grande, não ganhando nada, você fica fragilizado. Porque 60%, 70% da tua receita vem de quê? Vem do sucesso esportivo, né? Então você começa a se fragilizar. Quando você começa a se fragilizar, você está mais disposto a alguém fazer um pedaço minoritário, atingir um pedaço majoritário ou total do seu negócio. Eu entendo que o Flamengo é uma nação, o Flamengo é um país, né? O Flamengo é uma Argentina. E eu não acredito que a gente precise pensar em virar uma SAF. Eu entendo que o Flamengo não pode estar à venda. E outra coisa que diz, mas é só 30%. Eu falei, é como gravidez, não tem 30% de gravidez. Eu sou só 30% verdadeiro. Você é mentiroso. Né? Eu só estou 30% grávida. Você está grávida? Né? Eu só sou 30% verdadeiro. Você é mentiroso. Então, eu não acredito. Princípio de infarto. Existe. Ou não é. Então, você querer colocar um percentual e uma escala matemática para definir o nível de exposição que você está, eu entendo que isso é importante para alguns clubes, que isso vai manter o futebol brasileiro vivo. É um nível de competitividade importante. A gente está vivendo um momento agora diferente, não? Fortaleza liderando um campeonato, né? E você vê o crescimento do Bahia, a performance do Cruzeiro, do Botafogo. Esses clubes conseguiram se organizar. Isso vai demandar que o Flamengo seja mais competente, mais profissional, porque somente ter dinheiro não vai resolver o problema do Flamengo. Você falou uma coisa importante de profissionalismo. Existe uma diferença entre a administração de uma SAF
e a administração de um clube da forma como ele é hoje, eu digo aí em termos de autonomia do presidente e desse tipo de gestão, há uma diferença? É óbvio que há. Eu sempre tenho dito isso e repetido. Não, se o Flamengo fosse uma SAF, seria melhor. Não tem nenhuma linha no estatuto que proíba a gente a se organizar como uma SAF. Inclusive, eu advogo isso. Vamos nos estruturar como SAF, que não tem nenhuma linha no estatuto que proíbe isso. Vamos pegar, então, o lado bom da gestão, da eliminação do amadorismo. Vamos fazer com que o planejamento seja sério, que haja consequências, haja autonomia para os profissionais que trabalham no clube. Não tem nenhuma linha no estatuto que proíba isso. Tratar o Flamengo como uma empresa. Tratar o Flamengo como uma empresa, Sem ser uma empresa. sem ser necessariamente uma empresa. Isso me parece uma ótima ideia. Então, mas se o Flamengo fosse uma SAF, ele podia dobrar de tamanho. Talvez, se a gente se organizar, a gente cresça 70%, sem ter que abrir mão de independência, né? Então, é uma visão que eu tenho e crença, né? Quem é que faz isso? São pessoas, né? Por detrás ou da SAF ou do clube. Você pode botar o nome que você quiser, mas são as pessoas que estão por detrás dos processos. Quando você tem processos fortes, pessoas competentes, e você dá a elas o espaço e a possibilidade delas trabalharem com a cobrança e com a gestão que você tem que ter em qualquer negócio, você está num bom caminho para ter sucesso. Eu acho que o Flamengo não seria diferente. Nosso novo estádio. Qual a sua opinião sobre a gente ter um estádio? E sem SAF, dá para ter o estádio? Eu vejo assim, o estádio é um sonho de todo rubro-negro, né? A gente sempre acreditou nisso. A gente conseguiu o Maracanã por 20 anos, que quando a gente para e olha para 12 anos atrás, a gente não tinha onde jogar. No acordo com o Odebrecht, a gente pagava para jogar no Maracanã. Então, eu entendo que ter conquistado esses 20 anos de Maracanã foi absolutamente sensacional para a gente, né? A torcida grita, né? O Maraca é nosso. E é realmente, eu acredito nisso. Sobre ter o estádio, eu acho ótimo a gente poder ter um estádio. O desafio é como que você faz para pagar esse estádio sem que você abra mão da independência do clube e da performance esportiva. Esse é o desafio. Então, se para fazer um estádio o Flamengo tiver que virar SAF, eu sou terminantemente contra. Mas eu entendo que existem formas diferenciadas de você buscar os recursos para você fazer isso, quais sejam. Você tem que aumentar em 50% o faturamento do clube em 5 anos e tem que aumentar a cada ano, você tem que sair de 25% de resultado para 35% nesse período. Se você fizer isso, você endivida o clube vai para um faturamento de 2,1 bi e você vai ter um endividamento que vai sair de 150 para 750 milhões. Você faz o estádio nessa condição. Para fazer isso que eu estou dizendo, você tem que mudar. A gente volta numa conversa de pouco tempo atrás, né, de dizendo o seguinte, eu não quero que você mude nada. Se você não mudar nada, você não vai conseguir. É muito doido você achar que você vai ter resultados diferentes fazendo tudo igual. Você vai ter que fazer as coisas de forma diferente para você buscar um faturamento maior, uma rentabilidade maior. Se você não conseguir fazer isso, o Flamengo não vai fazer um estádio em 4 anos e meio. E aí o Flamengo teria uma necessidade de endividamento para além do que os bancos estariam querendo dar dinheiro para o Flamengo. Aí a única alternativa possível e viável de você cumprir com o que o Flamengo acordou seria você virar uma SAF. Se eu for eleito presidente do Flamengo, jamais haverá SAF no Flamengo. Jamais haverá SAF no Flamengo. Então, aí a gente volta ao que você falou 1 minuto atrás. Eu paguei o salário na minha gestão. Agora o outro é que não tem dinheiro para pagar. E aí você que vai assumir a dívida desse estádio que já foi comprado, o terreno. Se eu for eleito, né? Sim. O Flamengo. Você está pensando nisso. Mas eu penso nisso, mas eu entendo que nós temos planos de fazer, do que a gente pode fazer. Não é que nós não temos planos. Nós temos vários planos. Alguns para dar prosseguimento ao que está sendo feito e bem feito, e outros novos para que o Flamengo possa buscar receitas para além do que ele tem hoje. Eu queria te perguntar. Não tem outra alternativa. Sem ser SAF, é possível ter parceiros? Eu entendo que sim, mas não existe parceiro que vai botar dinheiro no Flamengo só porque quer ser brother, quer ser amigo do Flamengo. Claro. Isso é uma conversa para boi dormir. Não existe isso, não. Vão colocar dinheiro no Flamengo porque vai ser um orgulho para eles estar com suas marcas ladeadas à nossa.
Olha, eu acho que está faltando bobo no mundo para assumir um desafio desse, ainda que fosse bom para o Flamengo. Mas, às vezes, para o torcedor mais humilde, ouvir isso, ele se enche de orgulho e fala, é verdade, pô, o cara quer ter uma marca dele associada do Mengão. Não existe isso. No mundo de negócio não existe isso. O que existe é quanto que eu vou investir, quanto que eu vou ter de retorno. É isso que naturalmente vai acontecer. Então, eu entendo que o Flamengo tem que fazer movimentos para além dos que ele faz hoje. Que aí você começa a ter algumas diferenças importantes do que você deve fazer. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O Flamengo tem dezenas de milhões de seguidores únicos em redes sociais. O Flamengo nunca conseguiu tirar um centavo disso. Mas você vê alguns influencers aí que com 1 milhão de seguidores fazem fortunas por mês. Sim. O Flamengo não faz um centavo com isso. O Flamengo recuperou uma série de propriedades na última negociação, na penúltima negociação que ele fez de contrato com a Adidas. A Adidas tinha direito a fazer uma porção de outros produtos, como moda casual, moda feminina. O Flamengo recuperou esse direito com a Adidas. O Flamengo não explora isso. Tá certo? O Flamengo em 2009, a Olímpicos vendeu 2,2, 2,3 milhões de camisas em 6 meses. Vamos combinar, em agosto de 2009, o Flamengo estava, acho que, na 11ª posição do campeonato. Entre agosto e dezembro, a gente atropelou e fomos campeões brasileiros. A Adidas vendeu 1,5 milhão de camisas nesses 4 meses. Olímpicos, isso. A Adidas, ano passado, vendeu 1,1 milhão de camisas do Flamengo. Por que não vende 3? É uma pergunta. Então, existe um potencial enorme de venda de produtos rubro-negros, para além do que está sendo faturado, que, na minha opinião, você tem que trabalhar mais e fazer algumas coisas diferentes. E se você fizer isso, eu tenho certeza que o Flamengo vai crescer, vai faturar muito mais do que ele fatura hoje, vai ser muito mais rentável do que ele é hoje. E o Flamengo poderá ter o seu estádio, sem ter nenhum receio de virar SAF. E as notícias dão conta que o Flamengo busca o Leixões de Portugal, ali perto do Porto. O que existe sobre isso? Você é contra, a favor? O Flamengo vai virar um multiclubes, é isso? Vamos por parte. Assim, internamente no clube, esse é um dos desafios que a gente tem. Os dirigentes do clube, quem comanda o clube, sabem disso pela imprensa. Não tem nenhum detalhe discutido internamente. Zero. Ok? E de onde isso? Isso está sendo comandado pelo presidente, talvez por um vice-presidente dele só. E ninguém mais no clube sabe disso. Ok, entendi. Ok? Então, até hoje não foi oficializado a nenhum dos conselhos do clube. Número 1. Número 2. A gente estava brincando no início, né, de porque todo mundo toma Ozempic. Isso. Por que você tem que tomar também? Então, nós temos 45, 48 milhões de torcedores. Nós somos o time de maior torcida no mundo, mas se o Flamengo comprar um time da 2ª divisão de Portugal, ele vai ficar mais conhecido. Eu entendo que quem vai ficar conhecido é o Leixões, não o Flamengo, né? Essa é a primeira coisa. A segunda é qualquer coisa do Flamengo, seja de segunda, Flamengo é um time de primeira, né? Não é um time de segunda. Houve, alguns anos atrás, um processo de avaliação de você comprar o Tondela, que era um clube da 1ª divisão de Portugal, e ele não foi adiante. E não foi adiante porque o Toches e o Cláudio Prakovic entenderam que aquilo não atendia às pretensões do Flamengo. Porque para você comprar um clube desse, você tem que pensar o seguinte, você vai ter que botar energia, tempo, foco, dinheiro, Sim, em um clube que está em outro lugar, que carrega a marca do Flamengo. E quando esse clube lá fora passar por um período ruim, quando você tiver um garoto bom da base, um Paquetá, um Vini Júnior estourando, você quer que ele jogue no Flamengo ou que ele vai jogar no time fora? A tendência é de que você quer os melhores jogadores para cá. Mas o Flamengo vai vender mais jogadores. Mas o Flamengo já é o clube no Brasil que, nos últimos 5 anos, mais vendeu jogadores de base para o exterior. Então, costumo brincar e dizer, isso é uma solução à busca de um problema. O Flamengo não precisa ter um clube fora. Isso aí... mas nós vamos internacionalizar a marca do Flamengo com isso. O que vai internacionalizar a nossa marca é a gente pegar o feed dos direitos internacionais que a Globo vai dar para a gente por contrato, que foi renovado há pouco,
e vender isso, empacotar isso e vender como Flamengo para o mundo todo. O que é que internacionaliza mais um clube de futebol do que os seus jogos? E vem aí o Mundial de Clubes. E vem o Mundial de Clubes. Então, eu entendo que o que vai fazer a sua marca ser internacionalizada é você conquistar torneios continentais para que você possa participar de torneios intercontinentais e mundiais e você ser vendido para o mundo. Hoje em dia, a tecnologia favorece isso. Então, se você vai estar no Brasil, se você vai estar em Portugal, eu entendo que isso não faz nenhuma diferença. E, por fim, tem o seguinte, nós, ano que vem, vamos ter um calendário ainda mais complexo que o desse ano. Nós vamos ter um Mundial de Clubes que vai do dia 25 de junho até, se não me engano, 20 e poucos de julho. Acho que são 28 dias de Mundial. Você tem que chegar 7 dias antes. Então, para quem pensa em chegar à final, são 35 dias. Para quem disputar a primeira fase, serão 18, 19 dias, que para um calendário latino-americano equivale a 6 jogos. Se você tiver uma fase decisiva de Libertadores, vai ou não vai parar uma Libertadores? Você tem eliminatória de Copa do Mundo. Então, para você montar um elenco desses, como é que você faz? Você vai pensar... Vários times, né? Você tem que ter um elenco maior. Você tem que se planejar melhor. Alguém acha que o planejamento do futebol do Flamengo esse ano foi bem feito? Pois é. Nós falamos das SAFs, certo? A janela abriu dia 17 de julho. Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras estrearam jogadores dia 17 de julho. Eles contrataram antes. O Flamengo é um clube rico, tem dinheiro em caixa, podia ter se programado antes. O Flamengo não sabia o que ia acontecer esse ano com Copa América. O Flamengo não sabia como é que seria o calendário do mês de agosto. Nós sabíamos disso tudo em setembro do ano passado. Então, para além dos desafios que nós vamos ter do futebol, nós ainda vamos ter que fazer um estádio em 4 anos e meio, que é o projeto mais importante do Flamengo. E, além disso, nós vamos comprar um clube na 2ª divisão em Portugal. Para quê? Não faz o menor sentido isso. Isso é uma ideia, do meu ponto de vista, absolutamente fora do radar do interesse rubro-negro. Primeiro, isso não vai ser aprovado no Flamengo. Eu tenho dúvida que isso não vai passar no Conselho Deliberativo do Flamengo. Mas, de qualquer maneira, eu tenho dúvida se o presidente eleito vai aceitar um desafio desse. Porque esse é um elemento distrator que vai custar tempo, energia. Não custa nada. Olha, essas coisas que não custam nada, entendeu? Você vai o quê? Você vai deixar um português lá tocando esse negócio para você? Você vai botar algum dirigente atual lá porque quer morar em Portugal como empregado? Então, é o que eu costumo dizer. Às vezes, isso é uma solução à busca de um problema. Nós temos problemas para os quais nós não estamos conseguindo dar as nossas soluções. Nós vamos trazer uma outra solução para dentro de casa, para atrapalhar? Eu sou absolutamente contrário. Eu acho que isso não faz o menor sentido por nenhum ponto de vista. E para internacionalizar a marca, falando da base, Flamengo campeão mundial sub-20. Pois é, sem eleições. Certo? BAP eleito. Os primeiros 100 dias, assim, o que você pensa? Olha, nós temos 8 ou 9 frentes de trabalho que têm sido discutidas profundamente com profissionais que entendem de uma série de áreas diferentes do clube. E se nós vencermos as eleições, nós não vamos fazer nos primeiros 100 dias uma avaliação do que a gente tem que fazer. Pelo tempo que a gente está lá, com o naipe de pessoas que estão comigo, são todas pessoas preparadas, que têm opinião, têm experiência. Então, nós temos trabalhado de forma muito diligente para saber o que a gente vai fazer. Agora, até por respeito à instituição e para não causar desconforto político, a gente não tem divulgado, né, o que a gente pensa fazer. Mas o que eu posso garantir para a nação é que nós temos gente trabalhando, gente competente trabalhando, planejando e preparando o que a gente entende que seriam os primeiros movimentos da gente. As primeiras decisões não aconteceriam com 100 dias, entendeu? Elas aconteceriam antes. É o que não acontece com o futebol hoje. Eu não vou nem comentar o que não acontece com o futebol, porque o que a gente vive no futebol do Flamengo hoje
acontece por desenho, por vontade política. Acredita-se no modelo que está aí. Se você for conversar com o presidente do clube, ele diz que ele acha que o futebol do Flamengo é muito bem comandado, que é o futebol mais bem comandado do Brasil, que está tudo ótimo, que não tem problema. Ele vê dessa forma. E vamos concordar em discordar. Eu não vejo dessa forma. Então, eu não entendo e não, eu como gestor experiente que sou, não entendo. Como torcedor, eu não aceito que o Flamengo esteja indo. Me diga uma coisa, quem que tem o dinheiro que o Flamengo tem e que deixa para contratar jogadores no final da janela? Pois é. Você pega a xepa e paga mais caro. Quem que tem dinheiro que chega e fala, não, Sérgio, faça favor, pode passar na minha frente, escolha antes. Faça favor. Vá ao mercado, escolha antes, negocie antes, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu vou esperar para fazer isso no final. Então, algumas decisões de negócio não fazem o menor sentido. Deixa eu te perguntar de forma bem pontual, por que o Flamengo, sei lá, em quantas janelas, insistiu no mesmo jogador? No caso, foi o Claudinho. A torcida até ironiza. Abriu a janela já, vamos falar de novo do Claudinho. Vamos falar do William, não foi o William? Acho que era outro que estava... Wendel, que estava sendo cogitado. Wendel. Sempre o mesmo nome, o mesmo nome. Você devia fazer essa pergunta para o presidente e para o vice-presidente de futebol. Agora, uma pergunta que eu queria devolver para vocês é: quem é que você conhece no mundo, fora do mundo da bola, que fica gritando que você tem interesse de comprar X, Y, Z, a empresa, ou a casa, ou o carro? Quem é que fica contando para todo mundo que quer comprar alguma coisa? Faz sentido. E aí você vê clubes contra os quais a gente disputa palmo a palmo, né, esportivamente, de repente ele hoje anuncia que contratou o jogador tal, não vazou nada, ninguém sabia de nada. Enfim, antes da janela, está fechado o negócio, um mês antes da janela abrir, o cara vem para o Brasil, adapta a família dele, treina um mês antes por aqui, e no dia que a janela abre, Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras estrearam atletas nos seus times. Eles não tinham jogadores convocados para a Copa América, Estavam processo... desfalcados. Ou estavam desfalcados como a gente. Não, Então, Não escolha. precisavam tanto quanto nós, né? Não precisavam Mas tanto fizeram quanto nós. antes. Então, eu vejo que Você falou Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras. Foram os Botafogo três. e Cruzeiro, SAFs, né? E o Não, Palmeiras não. por uma gestão de negócio, É. né? Mas é uma decisão, você tinha dinheiro. É porque, na verdade, o que comanda não é que se o cara era SAF, é uma gestão profissional. É a gestão profissional onde tem dinheiro. O Palmeiras é uma gestão profissional e tem dinheiro. O Cruzeiro e Botafogo são gestões profissionais e que têm dinheiro. Por acaso são SAFs. Mas a forma de pensar é a mesma. Quem tem dinheiro vai se planejar antecipadamente. Você vai viajar para a Disney com seus filhos. Aí você deixa para comprar passagem uma semana antes, em julho. Eu não sabia se eu iria, eu não tinha dinheiro. Mas quem tem dinheiro e se planeja vai comprar o quê? Mais tarde ou mais cedo? Então, são decisões que são altamente questionáveis. Entendeu? Então, eu vejo que existe um espaço para você aprofundar a profissionalização, a forma como você opera, a gestão de caixa do clube. Mas são visões diferentes. Eu entendo que o Flamengo comete erros e que são debitados à conta de um suposto elitismo. Para quem tem 45 milhões de torcedores, quem tem a dimensão que o Flamengo tem, o Flamengo é tudo menos elitista. Mas o Flamengo comete erros. E alguns erros que o Flamengo comete, algumas pessoas tentam usar uma coisa que é um erro básico, como se houvesse uma intenção de elitismo por trás. Eu não acho que seja por isso. As pessoas falam, não, olha o Maracanã. Mas não foi o Flamengo que fez o Maracanã do jeito que é. O governo do Estado do Rio de Janeiro e a Federação Brasileira de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol, aceitou que para que a gente tivesse uma Copa do Mundo aqui, a gente acabasse com o espaço popular no Maracanã. Gastamos uma fortuna na reforma do Maracanã. Tá certo? Acabamos com algumas áreas.
E aí Lugar depois sentado. você... Hã? Lugar sentado. Então, assim, e o Flamengo é culpado disso? Não somos culpados disso. Num novo estádio, num possível novo estádio, existiria espaço para o povão, né? Para essa coisa Mas popular? é óbvio que tem que ter. O novo estádio do Flamengo tem que ser um caldeirão. O adversário tem que bater escanteio e sentir a respiração do cara no cangote dele. Tá certo? A temperatura para a gente tem que ser 25 graus na sombra e para eles 80. Certo? Certo. Então você vai ter que ter espaço popular, claro que você tem que ter. Mas é aquela história, muitas vezes é mais fácil você construir uma casa nova que reformar uma velha. O Maracanã tem algumas limitações. De onde é que o acesso é diferente. Aí você tem a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que impõe que você tem que ter um acesso exclusivo por causa do Estatuto do Torcedor, para quem vem de fora e mata 9, 10 mil ingressos por jogo. É o seguinte, você tira num estádio de 78 mil, você perde 10 mil lugares para vender. A chance de você vender ingresso mais barato diminui. É verdade. Então, Aí só tem 4 setores, né? tem uma série de considerações que elas acontecem, e eu não estou justificando, não, só estou contextualizando de que não foi o Flamengo que inventou isso. Outra opção era o Flamengo não jogar no Maracanã, ia jogar onde? Então, se o Flamengo fosse jogar em Cariacica, que tem espaço popular, a gente não seria elitista? Você vai tirar o Flamengo do Rio de Janeiro? Quais são as opções? Então, eu entendo que jogar no Maracanã é fundamental. O Maracanã é uma casa do Flamengo e tem espaço agora, com uma concessão de 20 anos, até para você rever algumas obras ali, fazer uma entrada independente para visitante, para botar até 4.500 lugares numa parte baixa do estádio, que é o que o Estatuto do Torcedor define que você devia ter no Maracanã. E aí você poderia vender os outros 9.500 se você fizer um acesso exclusivo para esses 4.500, com ingresso popular, faz 4.500 de um lado, 4.500 do outro, arranca 2.000 cadeiras de cada lado, arranca 4 e faz 9, 10 mil ingressos populares. Então, acho que tem espaço para você fazer isso, seja no Maracanã, seja no estádio novo.